Seja a graça e a paz do Senhor abundante na vida de cada um de vocês. Amém. Eu preparei uma mensagem e inicialmente eu havia preparado essa pregação baseada em Mateus capítulo 6, porque temos seguido essa sequência, as mensagens sendo baseadas, retiradas do texto do Evangelho segundo Mateus. E para esse domingo, a sequência era Mateus capítulo 6. E desde sexta, o meu coração se inquietou e eu decidi mudar o assunto dessa mensagem. Como congregação, a gente tem lutado, de fato, pelo Edson e com ele, diante de todas essas adversidades e notícias que nos levam a um passo à frente, como boas notícias, e parece que a gente dá um passo atrás com as más notícias. E eu tenho orado por vocês, e por essa congregação, pelo Edson e pela família Cruz, e eu oro para que a mensagem de hoje capture os nossos corações, enquanto somos levados a considerar que toda a nossa vida está sob o controle de Deus. Tudo que somos está sob o controle de Deus. E precisamos confiar nisso. E ao considerar essa verdade, de que tudo está sob o controle de Deus, isso possa trazer conforto, ânimo para os nossos corações. Cristo está no centro de tudo e Ele tem o controle de todas as coisas. E no centro da nossa fé e no centro das nossas orações, Cristo precisa estar. Ele é a nossa esperança, Ele está no controle por ser Ele quem Ele é. E Ele é o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Amém. Abram, por favor, em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. E hoje eu quero chamá-los, convidar cada um de vocês a focar no fato de que Cristo é o centro das nossas vidas. E se Ele ainda não é para você, que seja. Não dormite, não cochile, mas tome a decisão hoje de colocar Cristo no centro da sua vida, se ele ainda não é. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou pedir o seu esforço para estar comigo, acompanhando esse texto e considerando essa palavra como ela é, a palavra de Deus inspirada. Colossenses capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, começa nos dizendo o seguinte: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfra, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para convosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai
que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não sei se você lembra, mas Paulo não está numa cadeira confortável enquanto escreve essas palavras. Ele não está num palacete, mesmo que pudesse ser digno de se sentar em um banco confortável num palacete. Mas quando Paulo escreve essas palavras aos irmãos em Colossos, ele está numa prisão por ter pregado o evangelho da salvação de Jesus Cristo. Ele está num lugar insalubre, desconfortável, ameaçador, assustador, não pagando por coisas erradas que ele fez, mas ele está encarcerado por ter anunciado a mensagem de salvação aos que estão oprimidos por conta do pecado. Paulo está se dirigindo a um grupo de pessoas que ele mesmo nunca conheceu. Ele nunca conheceu os irmãos em Colossos, porque não foi ele quem estabeleceu a igreja em Colossos. Quem possivelmente estabeleceu aquela igreja em Colossos é esse amigo, companheiro de Paulo, chamado Epáfras. Epáfras estabeleceu a igreja em Colossos e inicialmente ele teve certas dificuldades lá em Colossos, o que toma a decisão de visitar Paulo na prisão. E ele leva boas notícias para Paulo a respeito da igreja em Colossos, de que os irmãos, desde que ouviram o evangelho, eles têm crescido em amor, em dedicação, em esperança, em ânimo, em fervor, mas que algumas dificuldades têm tentado contra essa realidade da igreja, fazendo alguns irmãos se afastar do bom caminho de Jesus. Para eles, essas tentações eram paganismos, legalismo judaico. E Paulo escreve a esses irmãos, encorajando a desafiar, a ter uma adoração ainda mais fiel, mais fervorosa, mais amorosa, mais dedicada, em crescer em sabedoria, em compreensão sobre Jesus. Eu sei do amor dessa congregação do Cajuru, desde o dia em que ouviram o bom evangelho de Jesus. Nós tivemos Epáfras nessa congregação. Tivemos o irmão Severino, ainda temos um evangelista como Epáfras. O João Cruz, um evangelista como Epáfras. E tantos outros. O Edson, nosso Epáfras, que tem pregado o evangelho amorosamente desde o dia em que muitos ouviram o evangelho por meio destes homens, que como Epáfras foram fiéis ministros do Senhor. Vocês têm amado o Senhor e a sua mensagem, mas desafios nessa congregação nos tenta a nos desanimarmos a caminhada com Jesus Cristo. E as tentações que nos vêm militando contra a nossa fé em Jesus vêm de várias fontes e várias formas. Vem por meio de divórcios, que não só tenta o casal que está em crise e se divorcia, porque geralmente alguém sempre desobedece a Deus primeiro nesse relacionamento quando há divórcio. Mas a vítima ou a pessoa afetada também começa a reconsiderar a sua fidelidade a Deus e enfraquece a fé. Isso chega até nos seus filhos também, que vendo aquela dificuldade, aquele problema, começam a ter pressões, são pressionados a duvidar e desacreditar na imensa graça de Deus e começam a enfraquecer na fé. Mas não só o casal, não só os filhos, mas todos os amigos deste casal que começam a testemunhar as dificuldades também são pressionados a reconsiderar ou duvidar a graça de Deus. Essa congregação tem passado por desafios de ver o nosso irmão lutar contra uma doença. E essa doença tem sido posta como uma dificuldade ou uma oportunidade que pode contribuir para o nosso fortalecimento ou para a nossa fraqueza.
E diante dessas pressões, somos tentados a ver com olhos menos fervorosos para a providência de Deus, de que Ele é o dono de todas as coisas. E precisamos ser recolocados na mensagem e saber quem é Jesus e o que Ele tem realizado em nosso meio e como são as coisas de prioridade. Porque Paulo, na prisão, vê algo bom, inclusive na sua prisão. Ele vê que a sua prisão e o seu encarceramento se dá pelo fato do Evangelho estar progredindo tanto, que está alcançando gentios, e incomodando judeus, incomodando cristãos que eram judeus, que começam a se incomodar porque pessoas de outras nacionalidades começam a abraçar o Evangelho. E Paulo disse: gente, eu estou preso aqui porque Cristo em vocês é a esperança da glória. E essa esperança da glória tem incomodado tantos que agora ele estava preso. Paulo via algo tão ruim com olhos tão bonitos de que também é providência de Deus. Cristo está no controle, meus irmãos. Cristo tem guiado as nossas vidas. E como os irmãos em Colossos, eu espero que você considere a obra do Senhor além dessa realidade aqui. E ponha a sua fé no Senhor e entregue realmente a sua vida e descanse no controle de Deus. Um grupo de pesquisadores botânicos estava numa região procurando uma planta, uma flor, que havia indícios que era nova e que não havia sido catalogada. Uma nova espécie de flor. E para um botânico isso é o santo grau. Achar uma planta que ninguém descobriu ainda e colocar o nome nela. Então foi feita uma comissão, uma equipe de exploração para ir para essa região, tentar identificar essa flor que os habitantes do local diziam que existia. Finalmente chegaram numa grande montanha e pediram ajuda de pessoas que conheciam a região para ser guia, para guiá-los até aquele lugar. Uma dessas equipes era um pai e um filho. O pai montou um acampamento, assou carne, fez a comida, fez um rancho para que quando esses exploradores viessem, tivesse comida. O filho menor foi guiando os exploradores até chegar numa grande montanha e embaixo havia um penhasco, onde de lá eles viram que tinha essa planta. Para acessar essa planta, alguém tinha que descer numa cadeirinha com corda. Mas não podia ser alguém pesado, nem muito alto, senão eles não davam conta de segurar. E aí perguntaram ao menininho: você pode descer para nós? A gente segura você aqui e desce você por essa corda, você pega essa plantinha e volta. O menino olha lá embaixo do penhasco, volta, olha para os exploradores e diz: vocês podem esperar um pouco? E desce até o rancho onde o seu pai está e traz o seu pai de volta segurado na mão e disse: eu descerei para pegar a flor se o meu pai segurar a corda. Quem segura a nossa corda é o nosso Pai. Descanse na santa providência, porque Cristo está no comando e no centro de tudo. E tudo que Ele tem para nós é excelente, é soberano e perfeito. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades,
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo está no centro e no comando de tudo. E isso muda como nós nos vemos. Ter a certeza de que Cristo está no comando e no controle de tudo deve mudar a maneira como você se vê. Eu não sou só o Ranieri paraibano de Cajazeiras, no Alto Sertão. Eu não sou só o evangelista que sirvo no Cajuru. Eu sou o Filho do Deus vivo, por causa de Jesus Cristo, Senhor e soberano sobre todas as coisas. Amém. Você e eu servimos a um Deus eterno, que nos dá a certeza de moradas eternas e de uma realidade eterna, que é superior a tudo que você pode imaginar, e que estas limitações e desconfortos desta vida não se comparam à vida com Deus que nos promete pela verdade em Cristo. É assim que você se vê. Porque se Cristo está no comando e no centro de tudo, a maneira como você se vê não é uma maneira limitada. Não tem prazo de validade. Você não morre mais. Você está com o Senhor guardado em Cristo. E nada pode te separar deste amor. Cientistas identificaram que, no geral, as pessoas gostam mais das suas fotos do que como elas se vê no espelho. Cientistas dizem que como você vê as suas fotos, você se agrada mais do seu rosto, do seu cabelo, do que você ficar se olhando no espelho. Porque se olhar no espelho, e eles chegaram a essa conclusão, se olhar no espelho, você vê a sua versão invertida. Já tentou cortar cabelo olhando no espelho? Parece que está ao contrário, ruim segurar a tesoura. Às vezes tem aquele fio branco aqui que você quer cortar. Evaldo não sabe o que é isso, mas tem um fio branco assim que cresce, e aí você quer cortar, aí você vem para cá, no espelho está indo para trás. Quando você vai para trás, parece que está indo para cá. Aí você fica tentando alcançar o fiapo aqui e não consegue. Já tentaram fazer isso? A visão invertida? Porque você está vendo a sua versão invertida, e na foto você vê a sua versão original. É estranho, parece uma versão estranha sobre você. Você está vendo as coisas sob uma perspectiva diferente. Muitas vezes nos vemos com uma perspectiva invertida, porque este mundo aqui não é a realidade perfeita. Porque a realidade perfeita, a nossa melhor versão, aqui não está invertida, aqui não está corrompida, aqui não está se deteriorando pelo pecado, ela está guardada com o Senhor nos céus. Essa visão de mundo é a visão do espelho. Paulo disse isso em Colossenses. Abra por favor Colossenses capítulo 3. Versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram
E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então também serão manifestados com Ele em glória. Por enquanto, temos essa visão meio distorcida, meio invertida de quem somos, ou o que fazemos, ou como é a nossa vida, mas a nossa real vida é em Cristo Jesus. E você precisa mudar a visão e não olhar para este mundo, mas olhar em Cristo para enxergar as coisas dessa vida. Olhe para as coisas do alto e em Cristo, que está sentado à direita de Deus, do qual também estamos com Ele. Nós teremos uma perspectiva real de quem somos e do que fazemos, porque Cristo é o centro das nossas vidas e está no controle de tudo. Neste mundo, nossa visão está invertida. Ela só é corrigida quando passamos a ver como Cristo vê. Seja compassivos como Cristo foi compassivo com aquela viúva na estrada de Naim. Seja compassivo ao olhar para uma viúva que está com seu filho único, levando para o sepultamento, e ele para aquele velório e ressuscita aquele menino. Seja gentil como Jesus foi gentil com Zaqueu, vendo um homem adulto subindo numa árvore e fazer o convite para almoçar com ele e ter salvação sobre a sua casa. Seja humilde como Jesus, que sendo rei, lavou os pés dos seus discípulos como um servo. Seja acolhedor como Jesus foi com Nicodemos, um grande mestre da lei, que apresentou o novo nascimento e ele nem sabia do que se tratava. Tenha uma visão esperançosa sobre tudo e principalmente paciente, como ele foi paciente com tantas vezes com Paulo. Tenha um olhar transformador e renovado sobre a sua vida e as coisas que lhe acontecem, dando significado espiritual, assim como Paulo deu um novo significado pelo fato de estar preso. Quando Cristo está no comando e no centro das nossas vidas, isso deve mudar como nós vemos as coisas. Até mesmo os desafios podem ser vistos como oportunidades para crescer na fé e na esperança. É fácil? Não. Haverá dores, choro, angústias, lutas, mas creia que até isso pode te fazer a conhecer quem é Deus e se aproximar dele. Cristo no comando e no centro das nossas vidas muda a forma que amamos e deixamos de amar egoisticamente, só para a gente, só para nós, só por um tempo, para passar a amar de maneira eterna e profunda, sem esperar nada em troca, porque o amor de Cristo é o que mais precisamos, o amor que nos leva à paz, o árbitro que resolve as coisas nos nossos corações, o árbitro que resolve as lutas internas quando estamos frustrados e com expectativas equivocadas, expectativas que não são as expectativas de Deus, mas estamos equivocados com essas expectativas, porque até a forma que queremos amar não são a forma que o Senhor nos ensina a amar de maneira desapegada, generosa, altruísta. Quando Cristo está no controle e no centro das nossas vidas, muda a forma que amamos, muda a nossa aparência e como vivemos nesse mundo. Abra por favor em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Colossenses 3, versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem-se como o Senhor lhes perdoou. Por quê? Porque a nossa vida aqui é finita e não vale a pena nos desgastarmos com essas coisas pequenas. Porque o Senhor quer nos colocar sobre grandes coisas. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E aí você pode pensar, mas eu não tenho inimizade com os meus irmãos, eu vivo em paz com eles. Como é que a paz de Cristo pode ser juiz em meu coração se eu estou de bem com todo mundo? Mas às vezes você não está de bem com você mesmo, está lutando contra a vontade de Deus e contra o governo de Cristo em sua vida. Está lutando contra, às vezes, as fraquezas que você vê ao seu redor. Vejo pais fraquejando na fé quando seus filhos não seguem a Cristo, quando são desobedientes, insolentes, soberbos, e ficam intranquilos, em guerra consigo e com Deus, murmurando, reclamando e dizendo: por que, Senhor? Por que, Senhor? Que o amor de Deus seja esse juiz no seu coração, te chamando a viver em paz, sob o controle e o governo de Deus. Ele continua dizendo: sejam agradecidos, no final do versículo 15. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e acolhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Em versículo 17, preste atenção: tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Cristo no comando e no centro das nossas vidas muda como aprendemos as coisas. Muda como aprendemos. Inclusive, podemos aprender com todas as circunstâncias, confortáveis ou desconfortáveis, que queremos ou não queremos. Muda como enxergamos todas as coisas. Muda como amamos e muda como aprendemos. Eu queria sempre aprender o que fosse mais confortável. Eu queria aprender sentado numa poltrona com ar-condicionado que não deixa ficar nem quente nem frio, com comida sempre pronta. Eu queria aprender sempre com pessoas pacientes e amorosas. Eu queria aprender sempre com as boas circunstâncias. Mas às vezes precisamos aprender também com a dura realidade dessa vida, para saber que tudo aqui é passageiro, mas que o Senhor nos coloca sobre coisas eternas. E um dia, a igreja de Cristo, que se reúne no Cajuru, não vai mais se reunir nesse prédio. Os bancos serão nos céus. E vamos nos encontrar. E talvez a gente não precise desses casacos pesados, mas os sorrisos são os mesmos, generosos e sinceros. E um banquete não será só uma vez por mês, no segundo domingo. Talvez seja todo dia na presença do noivo. E Jesus vai passar por meio de nós, nos cumprimentando pelo nosso nome. Vai saber a nossa história. Talvez a gente veja Abraão, Isaac, Jacó, a viúva de Naim. Talvez eu veja Zaqueu, Pedro. Talvez eu veja o paralítico do tanque de Betesda. Eu quero conhecer Elias, Eliseu.
Eu quero conhecer Jonas, Isaías, Daniel. Eu quero conhecer a mulher que foi adúltera e Jesus perdoou para não ser apedrejado. Conhecer Lázaro, Marta, Maria. Mas principalmente, eu quero estar lá e ver a Lívia, o Cláudio, ver todos vocês, seu Antônio, e a gente rir como ríamos aqui, sentados na mesa do Rei, com alegria de liberdade, de saber que somos amados e seremos para sempre. Cristo no controle e no centro de tudo, impacta o nosso presente e nos dá a realidade da esperança futura. E um dia, todo o nosso pranto se transformará num longo riso, com as bodas do Rei, tomando com ele essa ceia santa. E a gente vai se alegrar. Mas essa alegria está escondida com o Senhor, a ser revelada nos céus. Nós já podemos mudar a maneira que vemos tudo hoje. Console-se nestas palavras, porque o Senhor verdadeiramente te ama. Deus abençoe.